E o que eu quero falar hoje, irmãos, é justamente a respeito de divórcio. Nós estamos no congresso de restauração familiar e nós vamos falar um pouquinho sobre uma palavra que eu diria que ela é não bem entendida ou mal interpretada. Mas independentemente de qualquer coisa, se bem entendida ou se mal interpretada, nós a temos basicamente dentro de uma boa parte dos lares ou das famílias brasileiras. Infelizmente, eu costumo dizer que ninguém casa para separar, de maneira nenhuma. Eu não conheço ninguém que faça isso, casar para separar. Toda pessoa que casa é porque ela tem desejo de manter uma união, ela tem desejo de manter um relacionamento duradouro e onde ela possa ser feliz e fazer outra pessoa também feliz da mesma forma. Então, não tem essa possibilidade. Mas, não obstante não ter essa possibilidade dessa pessoa que se casa para separar, o que se nota? O que se nota, irmãos, é que essas coisas, elas acabam, ou seja, essa coisa, o divórcio, ele acaba atingindo uma boa parte dos casamentos. Uma boa parte. Eu estive, um tempo atrás, já estava falando sobre isso, que aquilo que outrora estava acontecendo nos lares de toda e qualquer outra pessoa, que é o divórcio, já está se tornando também uma coisa comum nos lares dos cristãos, das pessoas que temem a Deus, que conhecem a Deus. E isso, irmãos, é uma coisa séria. E por que eu falo que é uma coisa séria? É que quando as coisas que elas são comuns lá fora, elas se tornam também, começam a se tornar comuns na vida da igreja, eu vejo isso como uma coisa séria, muito séria, porque não é simplesmente nós considerarmos que todo mundo é igual, não. É completamente diferente, porque a igreja ela está vivendo debaixo de uma outra ordem, a igreja está vivendo debaixo de um outro princípio. E eu falo essas coisas, irmãos, enfim, por quê? Eu já tenho mostrado isso pontualmente. Uma boa parte das pessoas, não somente que chegam à igreja, elas chegam à igreja, mas elas têm em suas famílias, elas têm dentro dos relacionamentos separações, divórcios, separações, uma boa parte dos jovens que nós encontramos hoje, que estão dando problema, vamos dizer assim, dando entrada nas delegacias, ou então estão ocupando os presídios, ou até mesmo os lugares que são feitos para os jovens de menor. A maioria deles que está lá, está com um problema na família, fruto de uma relação de separação, de divórcio, ou de um lar que é completamente desestabilizado. Essa é uma realidade. E você não precisa ir muito longe, você é capaz de observar. Olhe para o seu pequeno universo, você olha para os teus familiares, olha dentro dos seus familiares, os irmãos dos seus pais, os irmãos da sua mãe. Observe quantos nessa família também ali acontece divórcio. Ou se não acontece divórcio, pelo seu entendimento você consegue observar que não há um casamento bem estruturado, não há aquela aliança, não há aquela segurança que você possa olhar e falar que aquilo ali é seguro, ou você olhar e você observar que ali tem um modelo de família. Você pode observar isso facilmente, você vai encontrar desta forma. Você vai encontrar também que é uma coisa comum, os casos hoje que você encontra de suicídio, os casos que você encontra de suicídio hoje, você vai observar que também da mesma forma, as pessoas que entram dessa forma, os jovens que cometem suicídio, são jovens que estão vindo de uma família desestruturada, onde não existe um casamento seguro, onde não existe um local seguro para ele, e os pais não conseguem passar para eles essa segurança, e eles não veem outras coisas senão muitas vezes fazer isso, sem contar obviamente a questão dos relacionamentos, que nós sabemos que relacionamentos que acontecem na juventude, e esses relacionamentos não são conduzidos pelos pais que têm mais experiências, também tendem a essa situação de suicídio. Mas isso simplesmente são algumas informações que eu estou lhe dando para que você possa perceber. E eu estou lendo, eu acabei de ler com vocês o Pedro capítulo 3, irmãos, para falar especificamente do capítulo 7, do versículo 7, onde o versículo 7 diz: igualmente vós maridos,
vivei com elas, ou seja, com as suas esposas, com entendimento, dando honra à mulher como um vaso mais frágil e como sendo elas herdeiras convosco, ou seja, herdeiras da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Irmãos, perceba algo muito interessante que eu quero chamar a sua atenção. Nós estamos falando hoje simplesmente da questão daquilo que está acometendo a família brasileira, e nós não podemos fechar os olhos, nós não podemos negar essa realidade. Hoje o divórcio ele tem acometido a família brasileira de uma forma ampla. Hoje eu trago alguns dados estatísticos também para que você possa observar, para que você possa entender o que eu quero mostrar para você aqui hoje. Mas, primeiramente eu quero chamar a sua atenção para quê? Quando se tratar da sua família, em se tratando da sua família, eu quero que você assuma aquilo que a palavra de Deus ela está nos falando aqui agora. Quando está falando igualmente vós, homens, maridos, igualmente maridos, vocês devem viver a vida de vocês com entendimento. É isso que o texto está falando, irmãos. Eu digo uma coisa clara para você. Eu tenho dito isso constantemente. Quando Deus ele criou o homem, ele criou o homem à sua imagem e semelhança. E quando ele criou o homem, especificamente a figura masculina, Deus ele poderia ter criado a mulher, mas ele não criou a mulher, ele criou o homem. Ele fez do barro, ele fez o homem. Ele soprou o seu fôlego de vida e ele soprou isso ao homem. Então o homem, ele é a primeira pessoa, ele é o primeiro ser vivente. E se ele é a primeira pessoa, o primeiro ser vivente, e a Bíblia diz que Deus fez ele pesar um sono, e da sua costela tirou a sua auxiliadora, a sua mulher. Então você vai entender uma coisa. A palavra de Deus, ela coloca que o homem está em primeiro lugar. A condição do homem estar em primeiro lugar não é para demarcar a hierarquia. Deus, ele criou o homem em primeiro lugar, não foi simplesmente, não era simplesmente, ou para que um homem pudesse entender que ele estava acima da mulher, ou que ele era mulher, ou ele era maior que a mulher. Não, simplesmente é para que tudo em qualquer lugar precisa ter ordem, ordenamento. Precisa, em qualquer lugar, tem que ter alguém que lidere. Em qualquer lugar tem que ter alguém que dá ordem. Em qualquer lugar tem que ter alguém que assuma. Alguém tem que ser o cabeça. É meramente por isso, é tão somente por isso. Ou seja, em qualquer lugar tem que se ter liderança. Se não tiver liderança, as pessoas elas fazem qualquer coisa, de qualquer jeito, cada um do seu próprio jeito, e qualquer um de nós sabe que é assim. Então o que eu quero mostrar é que quando Deus ele criou o homem nessa condição, simplesmente para que ele pudesse liderar, simplesmente para que ele pudesse ser o cabeça, simplesmente para que ele pudesse direcionar, mas também para que o homem pudesse assumir a sua responsabilidade. E é nisso que eu quero falar com você nesta hora. Primeira coisa que eu falo com você: hoje o homem precisa ter a responsabilidade da sua casa. Quando eu estou falando do homem, eu estou falando do homem que é o marido, que é o esposo que está casado, mas também estou falando com o homem que está sendo forjado, está sendo preparado em sua casa pelo pai. Ele precisa ser preparado porque posteriormente ele vai ter que constituir um lar, ele vai ter uma família, ele vai ter um casamento, e quando ele estiver nessa situação, e para ele estar nessa situação, o modelo ele tem dentro da sua própria casa, ele precisará levar este modelo para a sua casa, para o seu novo modelo de família. Ele vai precisar levar isso. Então é importante entender, porque quando nós falamos isso, talvez algum jovem pode dizer: não, esse papo não é comigo, isso é só para um casado, isso é só para o meu pai. Não. Isso é para todo homem. Deus quer que o homem assuma esta autoridade. Deus quer que o homem assuma esse espírito de liderança em sua família. E eu estou querendo mostrar aqui, nessa hora, a responsabilidade do homem com relação à sua casa. E eu estou falando sobre o divórcio. E o homem ele é responsável para a segurança da sua casa. O homem é responsável para manter a sua casa em ordem. Da seguinte forma: primeiro, este homem, se ele não quer que a sua casa, o seu lar, a sua família, o seu casamento, ele venha fazer parte dos dados estatísticos de divórcio, este homem precisa entender que Deus o colocou como líder, Deus o colocou como cabeça, Deus o colocou ali à frente como um sacerdote da sua casa, mas uma pessoa Deus colocou ali, Deus colocou ela com entendimento. Deus não colocou você ali simplesmente uma pessoa que não tenha entendimento das coisas. Por isso que Deus está dizendo: vós maridos,
vivei com as vossas esposas ou com a sua esposa com entendimento. Com entendimento. Você precisa ter entendimento daquilo que Deus está falando com você. Entendimento é você aprender a entender da seguinte forma. Quando fala desse entendimento, está falando de consideração. De você considerar com quem você está casado. Por que eu estou falando isso, irmãos? Se você tiver entendimento com quem você está casado, se você tiver consideração com quem você está casado, e isso eu estou falando com o homem, com o marido, com o líder, com o cabeça, você precisa ter consideração, precisa ter entendimento com quem você está casado. Da seguinte forma, porque diz, igualmente viver com entendimento, vivendo com entendimento, dando honra à mulher. Olha, irmãos, isso é importante, porque eu vou falar de alguns motivos pelos quais hoje muitas pessoas estão vivendo a situação de divórcio, mas é importante você perceber que se você homem, você líder, se você não tiver consideração, se você não tiver entendimento para saber com quem você está casado, primeiro, na condição de que você está casado com a sua esposa, não é simplesmente para ser o seu líder, não é simplesmente para ser o seu cabeça, mas também para você entender que você tem que ter entendimento, consideração. Você precisa honrar essa pessoa, e nós só podemos honrar pessoas que nós verdadeiramente as reconhecemos como tais. Você só pode honrar a sua esposa se você realmente considerar que ela é uma pessoa que está ao seu lado e que realmente é a sua auxiliadora, é alguém que te ajude, é alguém que está com você no dia a dia e alguém que luta com você constantemente. Do contrário, você não vai poder honrar. Do contrário, você não vai ter nenhum tipo de consideração com ela. Porque quando está falando desse entendimento, fala tanto da honra, como também fala da valoração. Irmãos, é impressionante como você vê hoje mulheres que eu digo, esposas, que estão em seus lares e elas não se sentem valorizadas pelos seus maridos. Elas não se sentem que têm valor para essa pessoa que está ao seu lado. Ou seja, todo o seu trabalho, todo o seu empenho, toda a sua dedicação não tem nenhum valor. E por consequência, o marido não vai honrar, porque para você honrar alguém, você não pode honrar simplesmente por obediência. Você só pode honrar alguém porque você realmente ama. Você só pode amar alguém porque você realmente considera aquela pessoa. Ela tem um valor muito grande, então você pode honrar essa pessoa. Porque não se pode dar uma honra de outra forma. Então, eu digo para você que um dos motivos que muitas vezes algumas famílias elas estão chegando nessa situação é porque o homem, o líder, o cabeça, ele não tem tido esse entendimento que ele é o ponto de equilíbrio desta casa. Ele não é o ponto de equilíbrio, eu quero dizer, simplesmente por ele ser o cabeça, mas ele é o ponto de equilíbrio, porque Deus o colocou nessa condição. Deus o colocou em uma condição que ele tem condição de suportar um pouquinho mais. Irmãos, é impressionante. Isso não é demérito. Muito pelo contrário, se a palavra de Deus está dizendo que as mulheres, aqui ao final do versículo, elas são mais frágeis, ela não está dizendo de fraqueza, está falando da delicadeza dela, está falando da sua parte emocional, está falando da sua sensibilidade, porque nós sabemos que as mulheres elas são fortes, elas são resistentes, mas estamos falando da sua delicadeza, das suas emoções, o tanto que ela fala muito mais facilmente. É tão comum você observar que, para você ver um homem chorar, quanto custa? Muito. Para você ver uma mulher chorar diante de alguma situação, de algum problema emocional, quanto tempo demora? Não muito, é rápido. Se houver uma discussão mais apurada, aquela mulher vai se emocionar, vai de alguma forma vai acabar chorando, vai sentir-se fragilizada. É assim, mas o homem não é desse jeito. Por isso que eu estou querendo dizer para você que Deus colocou o homem nesta condição, não é uma condição de superioridade. Eu não penso que a pessoa que não consiga exprimir as suas emoções, os seus sentimentos, seja uma pessoa melhor que a outra. Não, muito pelo contrário. Mas estou falando da condição com que Deus fez o homem. E eu quero mostrar para você justamente isso. O homem, ele precisa ser responsável pela sua casa. Ele precisa ser responsável pelo seu lar. Ele precisa ser responsável pela segurança e pelo equilíbrio do seu lar.
Eu não quero dizer que a mulher seja uma pessoa desequilibrada, uma mulher seja uma pessoa que não tenha controle de absolutamente nada. Não, não é nada disso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que Deus colocou o homem na condição que colocou, com segurança, com equilíbrio, para poder suportar mais e para poder ajudar a sua esposa e para fortalecer o seu casamento, para fortalecer a sua família. Simplesmente assim. Então a primeira coisa que eu consigo observar, e o homem tem que ter essa responsabilidade, é conviver com a sua esposa com entendimento, conviver com ela com consideração, sabendo com quem você está casado e sabendo a forma com a qual Deus te colocou neste lugar. A segunda coisa muito importante que eu quero chamar a sua atenção também é que, além desse entendimento, diz o texto ainda, dando à mulher honra como um vaso mais frágil. Isso também estamos falando de uma outra condição, que é a condição com discernimento. Discernimento. Você entender claramente, você ter sabedoria, você ter inteligência para poder tratar cada caso, cada situação. Irmãos, eu vejo uma situação que é importante mais da conta. Esse conhecimento, essa inteligência, não é, que tem, e isso só pode vir realmente quando nós começamos a buscar mais a Deus, quando nós começamos a nos deter mais na palavra de Deus. Então você vai poder ter um pouquinho mais dessa habilidade, desse discernimento que nós precisamos ter constantemente, porque ao homem, irmãos, eu penso, e assim a palavra de Deus ela nos coloca, que nós devemos ser os sacerdotes da casa. Nós devemos mostrar um caminho para a nossa família. Os nossos filhos, eles precisam saber, eles precisam ser iniciados na sua vida espiritual. Isso cabe ao homem. Mas também eu chamo a sua atenção porque quando a palavra de Deus diz que nós devemos trabalhar com discernimento, ter conhecimento, é sabedoria da parte de Deus para você fazer as coisas certas. Irmãos, não é coisa comum. Imagine que você pode colocar fogo na fogueira, ou seja, botar lenha na fogueira, como você pode jogar água e abaixar o fogo daquela fogueira. Isso está falando com sabedoria. Já viu aquele ditado, quando um não quer, dois não brigam? Se você quiser brigar, você vai brigar. Mas se você não quiser brigar, não vai brigar. Se você quiser que a coisa vá à frente, vai. E se você não quiser, também não vai. Irmãos, isso fala justamente desse discernimento, dessa sabedoria que nós precisamos ter hoje. O homem precisa ser esta pessoa com discernimento, ele saber entender o que está por trás desta ou daquela ação, ou desta ou daquela situação que está envolvendo a sua casa, a sua família, o seu lar, o seu casamento. Esse é o desafio, irmãos. E eu estou chamando a sua atenção hoje, porque pelo homem passa esta capacidade de resolver toda essa situação. Irmãos, eu não trouxe outra coisa para falar para vocês diferente disso hoje. Eu tenho falado sempre. Se Deus colocou o homem por cabeça, se Deus colocou o homem por líder, é sinal que Deus também está responsabilizando o homem por qualquer coisa. Qualquer coisa que aconteça na sua casa, qualquer coisa que aconteça na sua família. Como é que eu posso cobrar de uma outra pessoa? Como é que eu posso aceitar que outra pessoa seja responsável por qualquer coisa que esteja acontecendo em minha casa? Se eu sou o líder se eu sou o líder deste casamento, como é que eu posso responsabilizar alguém a respeito disso? Eu não posso. Eu quero que você perceba que Deus verdadeiramente tem colocado o homem dessa forma. Quando o apóstolo Paulo falando aos Efésios, dizendo, olha, que o marido, ele é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Se está falando que é o cabeça, está dizendo que ele é responsável. Se está falando que ele é o cabeça, está dizendo que ele tem autoridade. Se está falando que ele é o cabeça, ele precisa tomar conhecimento de todas as coisas e nada pode passar sem passar por ele. Ele tem essa responsabilidade. Porque é importante que eu demonstre isso, porque o que eu vou falar daqui a pouco, então você começa a ter um entendimento. Você tem um entendimento. Olha, irmãos, se eu posso suportar mais, por que eu não resolvo? Se
se eu posso suportar mais? Por que eu não posso resolver isso se eu tenho condições de suportar mais? Então você tem esse poder de fazer isso. Agora, eu quero que você perceba algumas coisas juntamente comigo aqui. Irmãos, muitas pessoas banalizam o divórcio ou a palavra divórcio. Banaliza ao ponto, como eu estava dizendo antes, banaliza ao ponto de aceitar pacificamente que aquilo que está acontecendo lá fora aconteça em sua vida. Aquilo que está acontecendo nos outros casamentos aconteça no seu casamento. Aquilo que está acontecendo nas outras famílias aconteça em sua família. Mas eu quero dizer para você que o divórcio não é apenas a separação do casal, como muitas pessoas pensam. O divórcio é a separação do casal. O casal não deu certo. O divórcio também não é apenas o fato de casou, não deu certo, se separa, como muitas pessoas hoje banalizam o casamento desse jeito, não casou, não deu certo, separa. Não é isso. O divórcio não é somente isso. O divórcio é muito mais do que isso. Eu quero dizer que para você que o divórcio é a dissolução do casamento. É a dissolução do casamento daquilo que Deus constituiu, daquilo que Deus fez, do modelo que Deus criou para a família. Então o divórcio não é simplesmente a separação do casal, mas é a dissolução do casamento diante de uma aliança que Deus foi feita diante de Deus. O divórcio não é apenas essa separação do casal, mas também é o desfazimento da célula principal do casamento. É o desfazimento da célula principal do casamento? Sim, porque a célula principal do casamento não são os filhos, que muitas famílias hoje estão inseridas dessa forma, estão debaixo desse conceito, que a minha família, ela é família por causa dos meus filhos. Não, mas a família sua é a sua família por causa do seu casamento, por causa da principal unidade do casamento. Ou seja, da família que é o casamento, é o casal, é o marido, é a esposa. Divórcio não é apenas essa separação do casal. Eu digo mais, é a amputação dos membros do corpo familiar. Irmãos, é a mesma coisa que está cortando uma parte do corpo. Quanto à separação, é a mesma coisa que você está cortando parte desses membros, porque a família está completa. Ao cortar, ao separar, ao ter um divórcio, é a mesma coisa que você está amputando parte dos membros, cortando, vai separar, um vai para um lado, outro vai para o outro. Esse filho talvez fique com essa mãe, esse talvez fique com o seu pai, esse aqui talvez é de maior, prefere ficar com o pai, esse de menor talvez prefira ficar com a mãe. Mas o divórcio não é simplesmente essa palavra que muitas pessoas estão dizendo, é simplesmente isso não. É uma amputação também dos membros familiares, é um corte. O divórcio também não é só apenas essa separação do casal, ou muito menos apenas casou, não deu certo, separa, mas também é a destruição daquele castelo seguro que os filhos tinham para si. Meu irmão, todo filho, ele olha para a sua casa, e quando ele olha para os seus pais, eles só podem ver uma única coisa: eles só podem ver o castelo que foi construído com segurança. Então, quando acontece de ter um divórcio, aquele castelo que para aquele filho era o castelo da sua segurança, ele desmorona, ele acaba. Então o divórcio não é simplesmente a separação do casal, está incluído ali muitas outras situações que não se observa, não se fala a respeito disso. O divórcio não é só a separação do casal, é a destruição do modelo familiar, como também a destruição do modelo de casamento que os filhos têm. Você acha que os seus filhos vão procurar o modelo de família hoje? Na família dos outros? Não. Ele procura um modelo de família em sua casa. Quando ele olha para você pai, quando ele olha para você mãe, quando olha para você esposa e esposa, olha para vocês, eles falam: eu quero ser igual ao meu pai, quero ser igual à minha mãe. Eu quero andar no mesmo caminho que andaram ou andam os meus pais. Estou falando de um modelo saudável. Mas divórcio não é simplesmente a separação do casal, é também a destruição do modelo de família que os filhos têm para si. Muitas pessoas não pensam nisso. Muitos casais que chegam à separação, eles não estão pensando necessariamente que o divórcio
É tudo isso que eu estou falando e muito mais. E muito mais ainda. Mas isso é para mostrar a seriedade que se tem no casamento. Como eu estava dizendo ao início, eu não conheço ninguém que case para separar. Eu não conheço. Mas o que eu estou querendo dizer para você nesse exato momento é que tem muitos cristãos, filhos de Deus, que estão amando o casamento ou o divórcio da mesma forma como amam o casamento, dando o mesmo peso e o mesmo valor. Não deu certo é assim mesmo. Não é isso que Deus quer para você. Não é isso que Deus tem para a sua vida. Nós estamos aqui neste congresso de restauração familiar, no qual eu estou falando para vocês que o divórcio tem entrado nos lares cristãos e tem destruído, mas muitos não têm tido esse entendimento claro de todas essas coisas que eu estou dizendo para você aqui, e elas são sérias, essas coisas são sérias. A Bíblia diz em 1 João capítulo 2,15: não ameis o mundo, nem o que há nele. Tem muitos cristãos hoje que estão fazendo dessa forma, amando o mundo e as coisas que têm nele, amando o divórcio como se fosse parte integrante do casamento, fosse parte integrante dos princípios que Deus nos tem ensinado. E eu quero dizer para você que isso não agrada a Deus de maneira nenhuma. Eu quero que você entenda porque eu estou falando que o homem é responsável por isso. Quando você abre a sua palavra em Números, no capítulo 30, observe comigo em Números, capítulo 30, porque eu estou querendo mostrar para você que é a autoridade, o poder e a responsabilidade que está sobre o homem. Dentre algumas leis que Deus estava dando ao homem ali na sua formação, disse assim, em Números no capítulo 30: depois disse Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel: isso é o que o Senhor ordenou. Quando um homem fizer voto ao Senhor ou jurar, ligando-se com obrigação, não violará sua palavra segundo tudo que sair da sua boca. Isso é o homem fazendo um voto. O homem. Também, quando uma mulher, agora veja uma mulher, quando uma mulher na sua mocidade, é uma jovem, não é casada, estando ainda dentro da casa do seu pai, fizer um voto ao Senhor e com a obrigação de se ligar, ou seja, de se obrigar a fazer, e o seu pai souber desse voto, verso 4, e da obrigação com que ela se ligou, e se calar, ou seja, se ele consentir, ele aceitou que essa filha solteira que vive dentro de casa, ele ouviu o voto que ela fez, e ele consentiu, ele se calou, então todos os seus votos serão válidos. Ou seja, a palavra daquela jovem, ela vai ter valor, ela vai ter peso, ela fez um compromisso com Deus e vai ter valor aquilo. Verso 5, porém, mas se seu pai lhe houver no dia em que ele souber, ou seja, no dia em que ele souber, a moça fez o voto, ele não soube, mas ele ficou sabendo posteriormente, o voto está em andamento, em curso, mas ele soube, o que esse pai vai fazer? Ele vai invalidar esse voto que essa jovem fez. Mas ele está invalidando isso diante de Deus. Não é que o homem seja maior que Deus, mas é para mostrar a autoridade que esse homem pai tem sobre essa moça que está dentro de casa. Então eu quero mostrar para você que o homem tem responsabilidade com tudo que acontece dentro de casa. Se o homem ouve alguma coisa e se omite, se o homem ouve alguma coisa e se cala, ele é responsável por tudo que está ali, e ele está dizendo: eu estou confirmando, eu digo que é desse jeito mesmo. Mas se ele ouvir alguma coisa e se opor, e se ele ouvir alguma coisa e se colocar contra, ele está dizendo: eu estou exercendo esta liderança, eu não concordo com isso. Sabe o que eu quero dizer para vocês? Deixa eu ler esse outro verso também, que faz parte disso, para você entender, e eu vou falar a mesma coisa para os dois casos. Mas então diz o seguinte, olha, verso 6: se ela se casar, agora estou falando dessa moça agora casada, se ela casar, ainda estiverem sobre ela os seus votos, ou dito e refletidos dos seus lábios, que se tiver obrigado, uma mulher casada, fez os seus votos, seu marido não soube, verso 7, e seu marido souber e se calar para com ela, no dia em que o souber, os votos dela serão válidos.
E as obrigações com que se ligou serão várias. Falando do homem, da mulher casada, tem um marido, ele soube que ela fez um voto, ele consentiu nisso, ele simplesmente aceitou. Mas se ele se opuser a isso, aqueles votos não terão valor diante de Deus, e Deus aceita. E a Bíblia diz que Deus vai perdoar aquela mulher que fez esse voto dessa forma. Está falando que foi um voto impensado. Ela não procurou saber do seu pai se podia fazer esse voto. Ela não procurou saber do seu marido que se podia fazer esse voto. Está falando basicamente de um voto de abstenção sexual. E outros votos também poderiam ser feitos isso. Está dizendo que o marido tem poder de revogar isso diante de Deus, porque ele não consentiu, ele não aceitou que fosse dessa forma. Eu estou falando isso para você entender duas coisas. Primeiro, a autoridade está sobre o homem que Deus colocou sobre este homem para poder governar a sua casa. A autoridade que você tem que você precisa saber o que entra e o que sai dentro da sua casa. Você precisa saber ouvir. Você precisa saber daquilo que você está consentindo, aceitando dentro da sua casa, as palavras que estão sendo ditas, se você consente nelas ou se você não consente nelas. Eu estou querendo dizer para você que você é responsável pela sua casa. Você é responsável se porventura o seu casamento chegar a um divórcio. Você é responsável porque você é quem disse, você é quem permitiu essas coisas. Você poderia ter impedido que essas coisas acontecessem. Você poderia ter impedido que essas coisas pudessem continuar caminhando dessa forma. É responsabilidade sua. Então, você vai perceber claramente isso que eu estou querendo mostrar para você. Agora, veja aqui algumas coisas que eu quero dar para você, alguns dados muito importantes. Eu quero que você pare para pensar. O que eu vou falar aqui agora, ninguém está livre independentemente do que eu estou falando, mas isso pode acontecer. Primeiro, eu quero dar alguns dados para você, que eu fiz questão aqui de anotar. Primeiro, vocês sabiam que o tempo de separação, onde as pessoas mais se divorciam, é justamente entre os 35 e os 39 anos dos homens. Entre os 35 e os 39 anos é quando os homens mais se separam. Este é o meio, mas é o ápice das separações, entre os 35 e os 39 anos. Você já parou para pensar o que está acontecendo com esse homem nessa faixa de idade, entre 35 e 39 anos? Você que me vê, você que me ouve, você já se percebeu em qual momento da sua vida que você está hoje, aos 35 e aos 39 anos? Porque é nessa faixa etária de idade que os homens, sexo masculino, mais se divorciam. Eu tenho números aqui, não adianta nem falar desses números. Mas também, aos 40, dos 40 aos 44, é um número próximo a este. Dos 30 aos 34 é um número inferior a este, mas é bem próximo. Mas então você vai perceber que o homem dos 25 até os 44 anos, ele começa a separar. Mas o ápice mesmo que eu estou falando para você, o ponto maior, dos 35 aos 39. Uma mulher dos 30 aos 34 anos. A maior parte das mulheres se divorciam dos 30 aos 34 anos. Se você for fazer, isso vale tanto para homem como para mulher, uma boa parte dos homens e das mulheres casam justamente até os 25 anos ou antes dos 25 anos. Uma boa parte, a maioria deles casam nessa parte. Você vai imaginar. A outra coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui agora é no período, no tempo do casamento. Irmãos, assombroso. Mas eu já tinha identificado isso. Eu fui buscar os dados porque eu queria me certificar. Eu já me perguntei muitas vezes por que as pessoas, assombrosamente, após os 20 anos de casado, se separam. Eu fiquei me perguntando por várias vezes, eu ficava me perguntando por que as pessoas deixam chegar a mais de 20 anos, a mais de 25 anos, e depois elas se separam. E entendidamente, ninguém se separa da noite para o dia. Eu não chego aos 20 anos de casado e falo assim, agora eu vou me separar, porque já deu 20 anos e já estou cansado. Não, acontece assim.
Não acontece você chegar aos 25 anos de casado, depois falar, não, acho que já deu tempo suficiente, eu já me cansei disso. Não acontece assim. Acontece toda uma vida que vem transcorrendo, um curso que vem seguindo, naturalmente assim. Mas comprovadamente, tá? Comprovadamente, a maioria das separações, dos divórcios, acontecem dos 20 anos para cima. Assombroso. Irmãos, eu falo isso porque eu já me assombrei mesmo, várias vezes. Assim, por onde está um amigo conhecido, depois de 25 anos, separou, divorciou, como assim? Incrível. Mas existem algumas coisas muito importantes. Muito importantes. Não quer dizer que não se separam no primeiro ano. Muitos se divorciam do início até o segundo ano. Também tem um bom número de separação. No segundo ano também tem um bom número de separação. Mas a maior parte está após os 20 anos de casamento. O que eu quero chamar a sua atenção? Para algumas coisas que são muito importantes. Eu não vou falar dos números. Eu busquei esses dados especificamente no IBGE e está lá à disposição para qualquer um. Eu só estou falando especificamente, eu não vou falar nem de números. Os números estão lá, eu só estou falando do que acontece de fato. O que acontece com o casal aos 20 anos, depois dos 20 anos de casado? Quantos aqui tem mais de 20 anos de casado? Deixa eu ver aqui. Mais de 20 anos de casado. Levanta a mãozinha. Tá, todos. Muito bem. Quem tem mais de 15 anos de casados? 15. Muito bem. Quem tem, você pode dizer: o que está acontecendo na sua vida conjugal hoje, aos 20 anos de casado? O que está acontecendo? Sabe o que está acontecendo? Vou dizer para vocês. Por que, primeiramente, que não acontece a maior incidência de divórcio lá no início? Porque lá no início, os dois estão juntos. Não estou dizendo que não tenha entre eles desacordo em algumas coisas. Tem. Mas os dois estão juntos lá no início. Os dois estão edificando a sua casa juntos. Os dois estão trabalhando juntos. Eles estão correndo atrás dos seus sonhos, atrás daquilo que eles necessitam, juntos. E a coisa fundamental, são jovens. Quando a Bíblia diz que os jovens são fortes, é porque eles são fortes. Quando a Bíblia diz que eles são fortes, quer dizer que eles suportam mais. Já percebeu que você ficando mais velho, você já não vai suportando tanta coisa? Você já ficando mais velho, já não estou aguentando mais isso? Não aguenta nem de limpar mais a casa, quanto mais aborrecimento com homem ou com mulher, não importa o que quer que seja. Já não estou nem mais com muita paciência com os meninos, com os filhos. Já não estou tão mais. Já parou para perceber que é assim? Mas muitas pessoas, lá no início, elas estão lutando juntas, elas estão trabalhando juntas, elas estão edificando juntas e elas estão vencendo juntas. Mas junto a isso, existem outras coisas que fazem com que eles não coloquem o foco neste outro problema maior que está se passando. Lá no início, eles estão concentrando a sua vida na sua vida profissional, eles estão concentrando a sua vida na sua vida como diz, profissional, na vida, está focando na vida, na educação dos seus filhos, né? está focando também ali nos seus estudos, querendo alcançar algumas coisas a mais, de forma que essas coisas, elas são capazes de você se ocupar a isso e esquecer de que um problema está se avolumando ao seu lado. E quais são esses problemas? São aquelas coisas que nós estamos nos omitindo de conversar e de trabalhar nelas. Elas vão se avolumando, elas vão crescendo. Mas, como você tem outras coisas para você se entreter nelas, então você não dá tanta atenção a elas.
como diz o pessoal, você vai tirando de letra, vai suportando, vai superando, mas não quer dizer que o problema está superado, ele está lá, mas você está se ocupando com outras coisas, porque você está num período da sua vida que você está cuidando de outras coisas, e essas coisas são suficientes para que você não se ocupe com essa coisa que também serve. E o que está acontecendo com essas pessoas que estão aqui no início, e por isso que eu quero chamar a sua atenção também, é porque muitos dos casais que surpreendentemente aos 20 e 25 anos se separam, eles concentraram as suas vidas tanto na educação, na criação dos seus filhos, que esqueceram do problema que eles estão enfrentando dentro de casa, relacional entre eles. E acontece algo muito interessante, irmãos. Concentram nos seus filhos, se doam pelos seus filhos, ou seja, fazem uma educação centrada no filho ou nos seus filhos, de forma que eu não preciso tanto do meu marido para me preocupar com ele, como também não preciso muito da minha esposa para me preocupar com ela. Eu ouço muitos pais dizendo: os meus filhos são tudo para mim. E a sua esposa? Ela. Os meus filhos são tudo para mim, no céu e na terra. E o seu marido? Não, ele é só meu marido. Mas os meus filhos são tudo para mim. Eles são as pessoas mais importantes. Depois chega aos 20 anos, depois dos 20 anos e ficam se perguntando: por que você se separou do seu marido, da sua esposa? Eu descobri que não amava mais ele. Eu descobri que não amava mais ela. Aí outros dizem: incompatibilidade de gênero. Eu não conheço ninguém que case com incompatibilidade de gênero. Eu não conheço. Incompatibilidade. Eu não conheço quem casa com incompatibilidade. Todo mundo que casa é compatível. Essa é a mulher dos meus sonhos. Esse é o homem da minha vida. Aí ele é incompatível comigo, por isso eu vou casar. Não existe isso. Como é aos 20 anos agora se tornou incompatibilidade? Não dá certo mais uma vez com esse homem, não dá para mais ver com as mulheres, ela é insuportável. Como assim? Não existe. Mas sabe o que é isso? Muitos pais fazem educação centrada no filho, esquece que tem um casamento, esquece que esta é a célula principal dessa família, descuidam dele, e quando se pegam um no outro dizem assim: bom, eu não amo mais ele, eu não amo mais ela, aprendi a viver sem ele, aprendi a viver sem ela. Eu encontrei uma pessoa, um casal, bem mais velho que eu, 72 anos, tal. Eu falava com ele, com esta mulher, aí eu falava a respeito do quarto deles e tal. Não, meu filho, você não sabe como é que é o casamento depois dos 70, não? Não, senhora, eu ainda não cheguei nesse nível, não, disse eu a ela. Tudo bem. Por quê? É porque não aguento mais o ronco dele, não aguento mais o ronco dela. Então agora, depois dos 70, cada um no seu quarto. Então tem que ter um apartamento de 3 quartos, porque eu fico com um, ele fica no outro, e o outro é para quem quiser. Fiquei me perguntando: puxa vida, será que é isso o casamento depois dos 70 anos? Será que, olha, surpreendentemente, existe também um grande número de separação, de divórcio, depois dos 64 anos. Até por causa da própria expectativa de vida, que o homem hoje, que chega aos 60 anos, chega um garotão, igual eu, né? Eu tenho 60 anos, mas chega novo, e muito novo. Tem gente de 60 anos que está dando show em garotada de 30, gente. É verdade, é fato. É fato. Mas eu estou chamando a sua atenção para uma coisa muito séria hoje. O divórcio tem assolado as famílias brasileiras. Mais ainda, o divórcio tem assolado as famílias cristãs. Muitos casais estão brincando e não estão vigiando para não ser mais incorreto. Eu estou dizendo isso especificamente a quem Deus deu responsabilidade de cuidar do casamento, ao homem. Vou lhe dar um outro dado estatístico. Vocês sabem que também as separações acontecem em maior número nos casamentos que têm comunhão parcial de bens. É a forma com a qual a maioria das pessoas hoje se casam. Hoje todo mundo, a maioria casa com a comunhão parcial de bens. Nem a comunhão universal consegue bater isso. Você sabe o que é isso? E nem o casamento com separação de bens dá tanto separação. Fica algo muito mais lógico.
Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que muitas pessoas hoje, elas estão se separando com base naqueles bens possuídos, alcançados em tanto tempo de trabalho juntos. Porque, como todos sabem, lá no início, era o meu bem. Mas quando chega depois dos 20 para a separação, são os meus bens, que nós vamos separar aqui porque eu quero os meus bens, a minha parte. Ou até como muitos chegam a dizer, você não tem nada aqui, tudo que construiu foi eu que construí. Porque era só eu que trabalhava, você nunca trabalhou. Como nunca trabalhei? Aqui em casa, isso em casa não é trabalho. Mas percebam, muitas pessoas hoje estão separando-se simplesmente para proteger os bens alcançados. O que você alcançou com o suor do seu rosto? É sério, é verdadeiro. E eu estou chamando a sua atenção para isso hoje, porque nós estamos falando isso aqui dentro da igreja, da casa de Deus. E o que eu estou querendo te ensinar nesta hora é você proteger o seu casamento e proteger a sua família. Eu tenho outras coisas para poder falar em uma outra oportunidade com você, mas eu quero que você pense hoje aqui, você que é homem que está aqui, você homem que está me ouvindo. Deus lhe deu uma grande responsabilidade. Tem muitos homens que dizem, responsabilizando a mulher pela separação do casamento. Pode até ser que essa mulher seja tudo isso, mas esse homem precisa ter mais entendimento, precisa ter mais consideração, ele precisa ter mais discernimento, e ele precisa entender mais que ele está casado com uma pessoa mais frágil, delicada, que precisa ser cuidado de uma forma completamente diferente. Meu querido, presta bem atenção. Eu quero orar por você nesta hora, mas eu quero que você hoje, você que está aqui, eu não sou casado, mas você faz parte de um núcleo familiar. Você está satisfeito com o casamento do seu pai e da sua mãe? Você está satisfeito com o casamento e com o que você tem hoje? Eu não estou querendo dizer que o seu casamento é inabalável, não estou querendo dizer. Mas estou querendo dizer para você que você pode ser a pessoa que vai proteger o seu casamento na sua casa. O texto que nós lemos de 1 Pedro, quando diz lá no início, diz: mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. A submissão com a qual a palavra de Deus está dizendo, está falando da submissão que é dada em amor, não uma submissão que é dada por obediência, por ordem, é por amor. Toda mulher que se sente amada pelo seu marido, ela não tem dificuldades de submeter ao seu marido, independentemente se ela trabalha, se ela ganha mais, se ganha menos, se o seu marido ganha mais, ela não tem dificuldade de submeter ao seu marido, não tem dificuldade, porque essa submissão é dada em amor, ela tem prazer em fazer isso. Da mesma forma, a Bíblia diz: vós maridos, vivei com elas com discernimento, com entendimento, sabendo com quem você está convivendo, para que você possa guardar e proteger a sua casa, a sua família. Amém? Então é isso, meus queridos.